Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da segunda aula do curso de Laboratório de Física 1. Sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ. Como nós conversamos na parte 1 dessa aula 2, nós agora vamos falar sobre algarismos significativos. Quem prestou atenção na aula passada está percebendo que nós acrescentamos alguns tópicos em relação àquilo que foi prometido na aula passada. Isso, é claro, é para deixar o material mais completo para vocês. Então, nós vamos falar sobre algarismos significativos, alguns conceitos e regras práticas, o que significa, como fazer com relação aos algarismos significativos. Vamos falar também sobre como escrever uma medida experimental, como que você expressa um resultado experimental. Vamos falar sobre algumas possíveis fontes do erro instrumental, que é o principal tipo de erro que nós vamos discutir nesta aula. Vamos falar sobre medidas diretas e medidas indiretas, propagação de incertezas, mas ainda de uma forma intuitiva, e vamos falar sobre algumas regras práticas de arredondamento. Então vamos lá. Algarismos significativos. Bom, essa é uma pergunta que às vezes todos nós temos, né? O que é um algarismo significativo, então? Vamos lá. Para começar, pensa num número real qualquer. Bom, pode ser meio vago isso. Então, vou propor um número aqui para vocês pensarem. Um número bastante famoso, um número real bastante famoso, que é a divisão ou a razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro do círculo, né? O número π. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o número π ele vale isso daí, né? Aproximadamente 3,14, embora, na verdade, esse número ele continua infinitamente, em qualquer base de representação que você escolha, né? É o caso típico do número real, que tem infinitas casas decimais e que você, em qualquer base que queira representá-lo, sempre vai ter infinitas casas decimais. E o número π, de fato, atualmente ele é conhecido com 50 trilhões de dígitos, pelo menos esse é o recorde mundial que eu consegui averiguar desse ano, do início desse ano. Mas como que você pode ter acesso aos infinitos, se você quer medir uma distância, por exemplo, né? O número, em princípio, é um número real, a distância, que teria, em princípio, infinitos algarismos, né? Infinitas casas decimais para representar esse número. Só que, é claro, a gente não consegue ter precisão infinita. Então, para isso que serve a noção de algarismos significativos, entra nesse contexto. Então, vamos considerar a medida do tamanho de um objeto. Então, o objeto cujo tamanho eu quero considerar é um clipe de papel, que está aí em vermelho. Vamos considerar primeiro uma régua que está graduada em centímetros. Então, o que eu consigo observar aqui é que essa régua, ou melhor, o tamanho do objeto, ele está algo entre 2 e 3 centímetros. Eu posso tentar estimar um pouco, né? Ele está mais perto do 2 do que do 3. Então, alguma informação eu consigo tirar, mas efetivamente o que eu consigo dizer com certeza é que ele está entre 2 e 3. Então, em princípio, todas essas medidas aqui não são absurdas. Algumas podem ser melhores do que outras, mas elas não são todas absurdas, porque estão todas entre 2 e 3. Será que eu posso melhorar isso? Posso melhorar a precisão do meu instrumento. Então aqui eu tenho uma outra régua, que ela está graduada não em centímetros, mas em milímetros, ou seja, cada centímetro está dividido em 10 partes. Então eu poderia pedir para cada um de vocês dizer qual o tamanho do clipe de papel, através do método de medida aí que você achar melhor, e eu poderia obter esses vários resultados, né? Desde 2,30 até 2,38, digamos, todos eles aqui entre 2,1, 2,2, 2,3 centímetros e 2,4, né? Então, entre 2,3 e 2,4 centímetros eu teria algumas opções, né? Então, talvez alguns de vocês considerem umas opções mais razoáveis do que outras, de acordo com o que você enxerga da medição. Uma observação é que, se você acredita, então, que o tamanho está bem aqui no 2,3, você deve acrescentar esse zero. Esse zero à direita aqui ele tem significado. A gente vai ver isso um pouco melhor à medida que a aula vai avançando, a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas o ponto é que
com quantos algarismos eu vou representar a minha medida? Então, se eu faço a medição com essa régua daqui, que está graduada em milímetros, então eu consigo ver que o resultado vai ser 2,3 alguma coisa centímetros, que é o que está representado aqui em azul. O outro algarismo que vem a seguir, que seria o décimo de milímetro, então o centésimo de centímetro, esse outro algarismo ele é estimado. Então, a medida ela deve conter aqueles algarismos que são lidos diretamente e mais um que é estimado. Então, adotando essa convenção, eu vou considerar a medida como sendo isso daqui, 2,35, né? Então, e eu vou colocar na nossa convenção apenas um algarismo estimado, que a gente chama de duvidoso. Então, a medida como um todo eu represento como 2,35 centímetros, sendo que eu li diretamente no instrumento 2,3, e o próximo algarismo eu estimei, e aqui eu estimei como sendo 5. É claro que esse algarismo que nós estimamos, cada um pode estimar de uma maneira diferente. Cada aparelho de medição, humano ou automático, pode estimar o próximo algarismo de uma maneira diferente. E isso já traz, então, a ideia da incerteza. Notem que a incerteza ela está numa casa decimal, que é a casa seguinte à casa da precisão do instrumento. Então, o instrumento aqui vai até o milímetro, ou décimo de centímetro, a incerteza está na casa seguinte. Mas isso não é um problema, né? Isso, na verdade, é o limite. Nós estamos indo até o limite da precisão do instrumento quando nós estimamos esse outro algarismo. Se nós parássemos antes, nós não estaríamos indo até o limite da precisão do instrumento. Ok. Então, o que nós temos aqui é que a nossa medição realizada é essa daqui, 2,35, onde 2,3 eu li diretamente e o 5 eu estimei. E todos esses têm algum sentido, óbvio, né? Então, o 2,3, o sentido dele é que eu os li diretamente, esses dois algarismos, e o 5 é aquele que eu estimei. Então, todos eles são significativos. Eu poderia pensar o que acontece depois do 5, né? Eu poderia pensar qual é o número que vem depois do 5, mas na verdade isso não faz sentido. Não faz sentido pensar no algarismo que vem depois do 5, ele pode ser qualquer um e não faz a menor diferença. E por que não faz a menor diferença? É porque você já estimou que o 5, ele pode ser 5, pode ser 4, então o que vem depois dele pode ser qualquer coisa e não significa nada. Isso está muito além da precisão do seu instrumento. Então, por isso, o que vier nessa terceira casa decimal não tem sentido algum, não é significativo. E por isso nós não escrevemos esse número. Então vamos lá, que tipo de regra prática nós podemos adotar? É preciso diferenciar aqui dois tipos de instrumento de medida que nós vamos utilizar no nosso curso. Por exemplo, se você tem uma régua, é um tipo de instrumento analógico, alguma coisa que tenha ponteiro ou alguma coisa que seja contínua, né? Então, no caso de um instrumento como uma régua, uma fita métrica ou então um medidor com ponteiro, como é que você faz a determinação dos algarismos que você vai colocar na sua medida? É isso que a gente está vendo ao longo da aula. Mas, por hora, o que você pode fazer? Você pode colocar, você deve, na verdade, colocar todos os algarismos que você leu diretamente, que são aqueles que você tem certeza, no caso 2,3 do exemplo anterior, e acrescentar um que você estima, que é o que nós chamamos de algarismo duvidoso. Então, o conjunto de todos esses números são os que fazem algum sentido, são os algarismos significativos. Um outro exemplo que você deve considerar são os instrumentos digitais, ou seja, que tem um mostrador numérico, que não é um ponteirinho, não é uma coisa contínua, mas é digital. Então, nesse caso, você deve colocar todos os algarismos que são lidos diretamente, ou seja, aqueles que são mostrados pelo aparelho, só que o último você pode considerar como duvidoso. Vamos pegar um exemplo. Digamos que você esteja com um cronômetro do teu celular que mede até centésimo de segundo. Então você obtém 3,47 como resultado, né, que mostra lá, de um certo intervalo de tempo que você quis medir. Agora, nós devemos então, por essa regra, considerar o último algarismo, que é o 7, como sendo duvidoso. E por que isso acontece? É pelo seguinte:
Se você for pensar no tempo real em que ocorreu o fenômeno que você está medindo o tempo, por exemplo, qual é a casa que vem depois desse 7? Pode ser desde 0 até 9. O aparelho não mede isso. Isso está embutido na falta de precisão desse aparelho. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer um desses até 9. Você não sabe qual que é, porque o aparelho não mediu isso, não mostrou para você. E provavelmente não mediu mesmo. Então, se você tem, no caso em que o valor real da medida é algo que a próxima casa é tipo 0, 1 ou 2, então você teria algo mais próximo do 47. Mas, se a próxima casa fosse algo como 8 ou 9, seria algo mais próximo do 48. E a gente não tem como saber isso. É por essa razão que o último algarismo ele é duvidoso nesse caso. Mas o conjunto deles é, então, o conjunto dos significativos. São aqueles que têm algum sentido. Beleza, então, resumindo. Você faz uma medição considerando os algarismos que você lê diretamente e acrescenta mais um algarismo duvidoso, que é estimado por você no caso de uma medida analógica. No caso da digital, já é o que está mostrando lá no aparelho mesmo. E aí, no caso analógico, nós vamos também quantificar, vamos colocar uma estimativa numérica para a incerteza. Então, como eu disse, você tem uma região, no caso da régua, uma região de valores possíveis em que o tamanho real do clipe pode estar. Então, nós vamos estimar como sendo a incerteza da medida direta a metade da menor divisão do teu instrumento. Então, no caso, a régua milimetrada, ela, como o nome diz, ela é graduada em milímetros. Metade de 1 milímetro é meio milímetro, então 0,05 centímetros. Essa é a incerteza dessa medida, a incerteza instrumental de leitura desse instrumento. Como que nós podemos escrever uma medida experimental? Isso também vai nos ajudar a entender o porquê dessa regra da metade da menor divisão, mas isso daqui vai muito além. A gente tem que saber comunicar os nossos resultados científicos, então a coisa mais básica é você escrever quanto que vale alguma coisa. E não basta o número, a gente vai entender por quê. É por causa da incerteza. Então, a maneira correta que nós temos de expressar a medida é essa daqui. Uma medida experimental, ela vai ser escrita como sendo o valor que você obteve, e você vai botar assim, ó, mais ou menos, o sinal de mais ou menos, a incerteza associada. E, claro, cada grandeza vai ter a sua unidade multiplicando os dois valores, né? Então, vamos ver um exemplo. Voltando ao exemplo da régua. Então, nós temos que a medição realizada lá do tamanho do clipe de papel foi 2,35 centímetros. E nós temos a incerteza de leitura associada ao caso da régua milimetrada, que é, então, metade da menor divisão, que é a convenção que nós adotamos. Então, o que isso significa? É isso aqui. O resultado experimental do tamanho do clipe é 2,35 centímetros, mais ou menos 0,05 centímetros. Esse é o resultado do valor experimental da medida do clipe de papel. Então, nós observamos aqui o valor, 2,35, a incerteza, que é 0,05, e está tudo aqui em centímetros, né? Esses parênteses é para fazer a distributiva, né? Para multiplicar. Não esqueça que a unidade é algo que multiplica, né? Tantas vezes o centímetro. É assim que essa é a lógica da unidade, né? Então, outro aspecto importantíssimo que vai ficando, espero eu, cada vez mais claro à medida que as aulas forem avançando, é também sobre o significado da incerteza experimental, que tem tudo a ver com a maneira como nós escrevemos essa incerteza. Ou seja, o tamanho do clipe de papel nós registramos como sendo isso, 2,35 mais ou menos 0,05 centímetros. E por que essa forma de representar? É pelo seguinte, se você considera 2,35 menos 0,05, você vai ter 2,3. E se você considera o sinal de mais, você vai ter 2,4. Ou seja, o valor de fato do tamanho do clipe está entre 2,3 e 2,4. Você sabe que ele está aqui, ó, entre 2,3 e 2,4. Você tem essa incerteza exatamente onde que está, mas você sabe que está entre 2,3 e 2,4.
E lembrem-se que esse L que está aqui é o valor experimental. E o valor experimental ele é sempre um intervalo de confiança, onde você confia que esteja o teu resultado. Isso significa que um valor experimental ele absolutamente não é um número. Um valor experimental, vou repetir, um valor experimental não é um número. Um valor experimental é um intervalo de confiança. Esse conceito a gente vai refinar e vai aprofundar nas próximas aulas, mas eu acredito que aqui já dê para ter uma noção da razão para que seja um intervalo. É por causa da precisão do instrumento que é sempre limitada. E isso então é algo essencial, né, para o método científico. Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, um aspecto que eu falei da ciência, em particular as ciências quantitativas, né, que vai ser o caso da física, por exemplo, é que ela não vai ser uma verdade absoluta, é uma verdade estatística. E parte desse problema está ligado à falta de precisão absoluta, que nunca vai existir a precisão absoluta. E está intimamente ligado ao conceito de intervalo de confiança que nós estamos falando agora. Muito bem. Quero falar agora sobre possíveis fontes de erro instrumental, que são chamadas de erro do tipo B. Obviamente, se existe erro do tipo B, vai existir erro do tipo A, e esse erro do tipo A é o chamado erro estatístico, que nós vamos discutir nas próximas aulas. Para essa aula, eu quero falar dos erros do tipo B, que são os erros instrumentais. A primeira fonte de erro instrumental é esse daí, que a gente está discutindo, que é o erro de leitura. Então, você vê ali o tamanho do clipe de papel, compara com a tua régua, com os centímetros que estão na tua régua, com os milímetros que estão na tua régua, e aí você tenta ler, né, comparar um objeto com o teu padrão ali, que é aquela régua. E você faz uma leitura, e vai existir um erro que, se você fizer tudo certinho, vai estar na casa do 10º de milímetro, mas tem algum erro. Então esse é o primeiro tipo de erro instrumental, erro na leitura. Outra possibilidade é o chamado erro de paralaxe, que tem a ver com o alinhamento entre os seus olhos, ou uma câmera, o que estiver fazendo a medição desse tamanho, e o instrumento de leitura, que vai estar por trás ou abaixo, fazendo a medida. Então, essa é uma outra possibilidade de um erro de paralaxe. Como aqui na tela do computador é tudo 2D, esse erro não acontece muito, mas numa situação real 3D você pode ter esse tipo de desalinhamento. Isso vocês podem ver outras discussões também online, tem muita coisa, podem procurar à vontade. Outra possibilidade é o erro de alinhamento do instrumento, que pode acontecer. Então o zero do instrumento ele pode estar um pouquinho fora do início do objeto que você quer medir, ou então você pode zerar um cronômetro um pouco antes ou um pouco depois do fenômeno começar a acontecer, e você pode também ter um erro na hora que termina o fenômeno, seja no tempo, seja no espaço. Então isso a gente pode chamar de um erro de alinhamento do instrumento. Se vocês olharem com cuidado aquela figura, eu tive a impressão, aquela figura da régua, né, com o clipe, eu tive a impressão de que o zero não estava muito alinhado, o início do clipe não estava muito alinhado com o zero, aquela linha verde. Depois vocês dão uma olhada, isso seria um erro de alinhamento, é outro tipo de erro possível. Outra possibilidade é o chamado erro por flutuação do objeto medido. O que eu quero dizer com isso? O objeto que você quer medir o tamanho, ele pode flutuar em tamanho, ele pode variar meio aleatoriamente no tamanho. Então, um exemplo que eu acho que pode ser legal é o seguinte: pensa que você é uma oceanógrafa intrépida no meio do Oceano Índico, querendo medir o tamanho de um peixe vivo. Como é que você mede o tamanho de um peixe vivo? Ele vai estar se debatendo. Você não quer matar o peixe, você tem pena de matar o peixe, e aí ele está se debatendo. Como é que você mede o tamanho dele? Você pode medir, é claro, mas você provavelmente vai ter alguma incerteza pelo fato dele estar se debatendo. Isso é uma possibilidade. E outro exemplo que eu acho muito legal é quando você olha para uma estrela. Então, uma coisa que a gente aprende desde criancinha é que as estrelas elas piscam e os planetas também estão no céu e eles não piscam. E por que isso acontece? Espero que vocês não imaginem que as estrelas pisquem porque elas apagam e acendem toda hora. Não é isso que acontece, a estrela brilha continuamente. O que acontece é que a atmosfera da Terra ela sofre turbulência, e essa turbulência da atmosfera faz com que a estrela aparente estar piscando. E isso, na verdade, é porque a estrela ela está tendo um movimento
aleatório para lá e para cá. Então, o olho interpreta isso como uma estrela piscando. E isso gera, então, também o erro de flutuação, e que é devido, então, à atmosfera da Terra. E é por isso que foram lançados alguns observatórios orbitais, né, fora da atmosfera da Terra, como talvez o maior exemplo de todos é o belíssimo Observatório Hubble, né, que gerou, então, imagens incríveis do início do universo. Isso só foi possível pela falta da atmosfera a partir de uma certa altura, que então eliminou esse tipo de erro, né, a flutuação do objeto, né. Beleza, então agora quero falar sobre medidas diretas e medidas indiretas. As medidas indiretas, elas são aquelas grandezas que nós não medimos diretamente. Como é que é isso? A gente mede algumas coisas diretamente e faz cálculos para chegar às medidas indiretas. Então, medidas indiretas são aquelas que nós calculamos a partir de medidas diretas. Exemplo, se você tem um retângulo e você mede a base desse retângulo e mede a altura desse retângulo, você consegue fazer uma medida indireta da área do retângulo através do produto das quantidades que você mediu, a base e a altura. Outro exemplo disso é o cálculo de velocidade média. Se você tem um objeto que se move, você mede a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Você divide uma coisa pela outra, tem a velocidade média. É claro que se cada uma dessas coisas medidas tem um erro, consequentemente, aquilo que você calcula também vai ter um erro. E isso, então, é o conceito de propagação de incertezas. Ou seja, a incerteza nas medidas diretas que nós fazemos vai se propagar para as medidas indiretas. Então, no caso da área de um retângulo, a área vai ter uma incerteza se nós medirmos a base e a altura, então o produto, que é a área, também vai ter uma incerteza por causa da incerteza da base e da altura. Isso seria, então, a ideia da propagação de incerteza. Uma maneira de você evitar isso é fazer uma medida direta da área de um objeto. E como é que você faz uma medida direta da área? Não vai ser medindo distâncias, vai ser medindo a área mesmo, diretamente, comparando o padrão, comparando a área do objeto com uma área padrão. Como é que você faz isso? Eu deixo como desafio para vocês pensarem como que é possível fazer uma medida direta de área. Voltando à questão da propagação de incertezas, vejam o seguinte: como é que nós podemos estimar a incerteza? Isso daqui é uma coisa intuitiva, atenção, mais para frente no curso nós vamos ver um método mais justificado do ponto de vista da teoria da probabilidade, de como estimar a incerteza. Mas a noção intuitiva do porquê da propagação, como que vai funcionar, já vem aqui. Então, a minha ideia dessa aula é passar a vocês a noção intuitiva da propagação. Por que que existe a propagação? Porque é algo que vocês vão ter que calcular, vai dar algum trabalho. Então, por que esse trabalho todo? Eu quero que vocês estejam cientes que realmente isso é necessário. Então, vamos considerar um retângulo e eu quero calcular, por exemplo, a área desse retângulo. E eu meço a base do retângulo, que vale, digamos, 1,32 centímetros, e a altura. E aí, digamos que eu medi a base desse retângulo com uma régua que estava graduada em milímetros, então tive que estimar a casa seguinte, e a altura eu meço com uma outra régua, porque, sei lá, o cachorro comeu a primeira régua. Então, só fiquei com a primeira régua que está graduada em centímetros, aí eu vou ter que estimar a casa aqui dos milímetros. Então, o meu algarismo incerto é o 4 no caso da altura e é o 2 no caso da base. Como eu quero calcular a área, eu vou ter que multiplicar os dois. Então, fazendo a continha aqui, eu resolvi abrir, né, a moda tia Teteca. Por quê? Vejam que o 4 é o algarismo duvidoso no caso da medida de altura. Ele vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 3, vai multiplicar o 1. O resultado é isso daqui, 5, 2 e 8. Mas como todos esses algarismos aqui, eles foram resultados da multiplicação de alguém pelo 4, que é duvidoso, todos eles são duvidosos também. Por outro lado, eu vou agora, na linha de baixo, multiplicar o 7. Então, multiplico o 7 pelo 2, que é duvidoso, o resultado é 14, e aqui eu tenho, então, também o resultado é duvidoso porque o 2 é duvidoso. Mas depois eu multiplico o 7 pelo 3,
sendo que 7 e 3 não são duvidosos, então o resultado é 21, só que vai um aqui dessa conta aqui do lado, né? Então esse 2 é resultado, 22, e aqui depois 7 vezes 1, 9, o 2 que foi lá, então dá isso daqui, beleza. Então quando eu somar essas coisas, vejam, esse 8, o que está em vermelho aqui é o que a gente pode dizer que são números, de certa forma, entre aspas, contaminados pela incerteza das quantidades originais, né? Então esse 8, esse 6 e o 7, eles foram contaminados pela incerteza dos outros números. O 7 é porque aqui eu somei, né, o 5 com 2, e o 5 ele é duvidoso também. Então, como resultado, eu obtenho esse número que está aqui, né, e eu teria, em princípio, 3 algarismos duvidosos. Nós ficamos com os 3? Então, não. Como que nós fazemos? É o que nós chamamos de arredondamento. Quais são as regras que nós vamos adotar para o arredondamento? Primeiro critério, o resultado final ele tem que conter apenas um algarismo duvidoso. É o que a gente faz na hora que a gente estima uma medida direta, então na medida indireta a gente vai adotar também o mesmo critério. Além disso, em qual casa decimal que nós vamos parar? Simples, nós vamos pegar a última casa que não foi contaminada pela incerteza, aquelas que estão em vermelho. Se vocês quiserem, voltem lá no slide anterior. Um outro ponto a ser abordado é, caso o algarismo à direita do duvidoso, desse duvidoso que sobrou, seja um número 5 ou maior, na verdade 5 ou maior, você deve acrescentar 1 à unidade do algarismo duvidoso. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco, tá? E notem que esse critério é um critério que nós vamos adotar no curso, mas vocês podem, em outras referências, encontrar outros critérios, que são mais ou menos a mesma coisa, só mudaria num detalhe. O importante é que, conceitualmente, é tudo muito parecido. E nós sabemos que esse critério é adotado, então está tudo sob controle. Vamos ver um exemplo. Quero multiplicar esse número B por esse número H. Digamos que seja a base e a altura de um retângulo, por exemplo. É basicamente o mesmo exemplo que nós vimos. Então, o resultado é esse daqui, né? Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, o número nós multiplicamos, já vimos como é que multiplica. Pintei aqui de vermelho aqueles contaminados pela incerteza e de verde aqueles não contaminados. Então, desses 3 aqui, que foram influenciados pela incerteza do B e pela incerteza do H, desses 3 nós temos que ficar apenas com um deles. Então, como que funciona? Se nós precisamos terminar com apenas um algarismo duvidoso, nós fazemos o arredondamento. Ou seja, eu pego o 9, que eu sei que não é duvidoso, e aí eu fico com o próximo. Então, vou ficar com a casa decimal após a vírgula, primeira aqui. Por quê? Porque o 9 é o certo e o 7 é o primeiro duvidoso. Então, para ficar com um duvidoso apenas, eu termino com isso aqui, 9,8. E por que 9,8 e não 9,7? É porque o algarismo que vem depois do 7, ele é maior ou igual a 5, no caso é 6. Então, quando ele for maior ou igual a 5, ele aumenta 1, porque basicamente o resultado ele é mais próximo de 9,8 do que de 9,7. Um segundo exemplo é o caso de adição. Então, eu peguei aqui 2 outros números, A e B, 2 distâncias, né? Digamos que a distância de um ponto A até o ponto B, depois do ponto B até o ponto C, eu quero somar essas 2 quantidades. Então, claro, né? Boto um embaixo do outro, centímetro está somando, mantém a unidade, e deu isso daqui. Notem que esse número daqui, o 6, embora na medida original do número A, esse número 6 fosse um número observado diretamente na medida, na leitura, então ele não tem dúvida nenhuma sobre esse número 6, quando você adiciona com o número de baixo, surge essa contaminação pela incerteza, porque no número B, a segunda casa decimal ela é um algarismo estimado. Então nós obtemos novamente aqui um número com 3 casas decimais, só que temos 2 algarismos duvidosos, e pelo nosso padrão nós estamos com apenas um algarismo duvidoso que devemos manter. Dessa forma, como temos aqui a direita do último duvidoso, que é o 8, a direita do primeiro duvidoso, que é o 8, nós temos o 5,
então 5 é maior do que... Bom, 5, pela regra, ele deve aumentar, então passamos a ter 8,59. Se em vez de 5 nós tivéssemos no resultado 4, 3, 2, 1 ou 0, manteríamos aqui 58 no resultado. Quero então deixar algumas referências adicionais para vocês. Então, o número π é um número muito maneiro. Então, vocês podem procurar alguma coisa sobre eles, por exemplo, nessas referências. Em particular, para quem não sabe, existe o dia do π, que é 14 de março, 314 no padrão inglês e americano. Então, vocês podem acessar o site deles para consultar os valores de π até 1 milhão de casas, está aqui nessa página. E além disso, algo que eu boto aqui, algo mais leve, né, Wikipédia, que vocês podem ir consultando. A gente vai falar mais sobre incertezas tipo A e B ao longo das aulas. E para encerrar, eu quero deixar um desafio. Vocês vão fazer um experimento 1, que não é esse. Tá? O experimento 1 vai ter uma aula, um roteiro especial para ele. Mas vocês vão usar basicamente esse conhecimento que eu estou passando aqui nessa aula e talvez um pouquinho do que tem na aula que vem, vamos ver, mas principalmente o que nós vimos até agora. E com isso vocês já conseguem fazer alguns experimentos. Em particular, fechando o ciclo, o trocadilho é intencional, vocês podem medir experimentalmente o valor de π. Aquele valor com 1 trilhão de casas decimais, obviamente, é um procedimento matemático, não é um procedimento experimental. Experimentalmente, duvido que vocês conseguissem obter 50 trilhões de casas de π. Mas você consegue sim obter algumas casas decimais de π fazendo um experimento. Basicamente, o material que você vai precisar é esse daqui, e eu deixo para vocês pensarem como que vocês podem fazer esse experimento para medir experimentalmente o valor de π, ou seja, a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. Dessa forma, então, pessoal, eu me despeço e até a próxima aula.